Olá, tudo bem? Eu sou a Nadiele, uma das participantes do Ministério Louvor, Adoração e Resgate. Hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês que está em Marcos, capítulo 10, do versículo 6 em diante, que diz assim: Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher, porque esta razão o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separa. Bom, hoje eu irei falar um pouquinho sobre casamento. Casamento, investir ou desistir? É uma polêmica, pelo fato de que muitos casais hoje em dia, infelizmente, se separam. Bom, eu quero contar um pouquinho do meu testemunho. Bom, eu me amiguei com um rapaz, não falarei nomes para proteger a imagem das pessoas envolvidas. E aí, saí da casa dos meus pais, fui morar em Cuiabá, que é onde o rapaz morava, O nosso casamento, vamos dizer assim, o nosso casamento não foi muito conturbado. Eu era muito arredia, não gostava que ninguém mandasse em mim. E nós tínhamos muitas discordâncias, brigávamos muito. Ele gostava muito de jogar futebol, e eu não gostava disso porque ele voltava muito tarde. E foram coisas, uma coisa ou outra, E aí eu descobri que ele me traiu, com mensagens, Me traiu, enfim. E eu me separei dele. Aí, alguns anos depois, eu me casei. Então, tivemos uma filha chamada Sofia. E aconteceu que esqueci de falar. Eu tive uma filha com um rapaz que eu me amiguei, Com a Isabela, que é a minha filha mais velha. Voltando agora. E aí, eu me casei novamente. E as mesmas coisas que aconteciam no primeiro casamento veio começar a me atormentar no segundo casamento. E era sempre a mesma coisa, sabe? Sempre os mesmos motivos das brigas. Tudo a mesma coisa do primeiro casamento. Com certeza Deus estava querendo me tratar de alguma coisa, mas o orgulho era muito grande e eu não percebia. Então foi dando murro em ponta de faca, como sempre, tentando levar o meu casamento do meu modo, do meu jeito, tentando fazer a pessoa se tornar perfeita para mim. E foi que aconteceu outra traição. Só que gerou uma coisa pior que a traição, gerou um filho fora do casamento. Então, claro que isso me abalou muito, me deixou muito triste, só que teve aprendizado. Deus me mostrou que um casamento, ele é um crescimento espiritual. Um crescimento espiritual tanto para a mulher quanto para o homem. Só que às vezes, a maioria das vezes, nós pensamos somente na gente, na nossa felicidade, no nosso jeito, e acabamos que forçamos a outra pessoa demais. E é o que gera o desgaste no casamento. E muitas pessoas desistem, se separam, como eu fiz da primeira vez. Assim como Jesus não desistiu de nós naquela cruz, por que é que não fazemos o mesmo? Por que não insistimos, assim como Jesus insistiu em nós? Usamos as armas que ele nos deixou, que é a oração, que é o jejum, que é a dedicação, que é a fé. Por que é que deixamos que Satanás destrua a nossa família? Porque somos fracos? Porque pensamos somente em nós mesmos? Porque pensamos somente na nossa felicidade? Sim, somos egoístas, a ponto de fazer a outra pessoa infeliz junto conosco. Porque um casamento, nós não devemos colocar a nossa felicidade no nosso marido ou na nossa esposa. Não. Devemos colocar a nossa felicidade em Jesus. Porque se colocarmos a felicidade no homem ou na mulher, sabe o que acontece? Nós sempre estaremos infelizes.
Porque a pessoa, ela nunca vai te agradar totalmente, porque são dois seres imperfeitos morando na mesma casa, convivendo, compartilhando sonhos, né? Então, nós devemos persistir em nossos casamentos. Eu não digo isso, ai, você tá falando isso como se fosse fácil. Não, não é fácil. É dia após dia um desafio diferente. Porque Jesus, ele disse que seria difícil. Ele diz que no mundo tereis aflições. Temos aflições de todas as formas. Nós, cristãos, principalmente, somos atacados de todos os ângulos. E devemos ter a maturidade o suficiente a lidar com essas tempestades. Um casamento não é fácil. Não é fácil e nunca será. Não há um só casamento que não tenha os seus momentos de discussões, né? Não é nossa responsabilidade mudar o nosso cônjuge. É responsabilidade de Deus. Os defeitos e as falhas da outra pessoa, quem vai mudar é o Espírito Santo. Você tem que somente orar. E quando você for orar, não fala somente dos seus defeitos. Pergunta para Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu mude? Qual área eu estou errando? Porque é fácil apontar o erro do meu marido. É fácil apontar o erro da minha esposa. É fácil dizer: é sua culpa que eu tô assim. É sua culpa que tal coisa aconteceu. É fácil. Porque culpar as pessoas é mais fácil do que se autoavaliar. Então, meus amados e minhas amadas, o que eu quero transmitir nessa mensagem é que nós devemos investir no nosso casamento. A pergunta que eu fiz no começo: casamento, investir ou desistir? É agrado de Deus separação. Nunca foi, nunca será. É porque a gente olha, sabe, pro nosso marido como se ele fosse o nosso inimigo. Mas ele não é o nosso inimigo. A gente olha pra nossa esposa como ela fosse a nossa inimiga. Mas não é a sua esposa. É o que tá por trás dela, que usa ela pra te confrontar. Porque a maior parte dos confrontos não é pra nos desanimar, não é pra nos derrubar. É sim, sempre vai ser um aprendizado. E é isso que eu quero dizer, que vocês invistam no casamento de vocês, invista em livros que falem sobre casamento, leia a palavra, orem junto. Isso é o que realmente importa, é você lutar. Em Coríntios 13, diz que o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não se inveja, não se ira, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor, ele é uma coisa que supera tudo. Ele supera mágoas, ele supera ódio, ele supera raiva. O amor é Jesus. Desculpa. O amor é Jesus. Então devemos investir sim no nosso casamento, porque o casamento ele é muito importante para Deus, ele é um princípio do Senhor. Então nós devemos valorizar, nós devemos lutar sim pelo nosso casamento, não deixar que Satanás venha vencer, venha destruir a nossa família, porque Satanás não tem família, então ele quer destruir a sua. Então não permita que ele faça isso. Lute com toda a sua força, com a força que Jesus nos deixou, que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo te dá força, o Espírito Santo te renova todos os dias, se você permitir, é claro. Agora, se você ficar de braços cruzados, esperando que a mudança caia do céu, isso não acontecerá. Você deve primeiro se autoavaliar, perguntar para Deus o que Ele quer que você mude, para aí sim a mudança vai chegar no seu cônjuge. Obrigado por assistir o meu vídeo. Espero que de todo o coração vocês olhem essa mensagem não como uma crítica, mas sim como um renovo, como uma força para vocês verem o casamento de vocês de uma forma diferente. Eu estou no processo da mudança. Todos nós somos seres humanos em construção e devemos ter mais empatia. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco.